falar do fundamento da educação, falar do fundamento do Instituto John Knox. E eu queria partilhar essa primeira etapa da nossa conversa com os irmãos, todos aqui fazem parte da fundação, dos primeiros passos do Instituto. Ali nos idos de 2015, começamos com um curso de grego e hebraico. Nesse momento, eu e o presbítero Luciano estávamos juntos naquele primeiro empreendimento. Há cerca de 7 anos, nós tivemos 52 alunos num curso presencial aqui na cidade de Campina Grande. É um curso muito profundo na área de línguas clássicas, línguas originais, e foi um sucesso, né, presbítero? Graças a Deus começamos dando o pontapé inicial, oferecendo algo que não se tinha com facilidade aqui na nossa região, cursos onde os pastores, presbíteros tiveram a oportunidade de ter contato mais profundo, mais específico com as línguas originais da Escritura. A importância daquele primeiro passo, presbítero, o que é que você acha? Ali naquele primeiro momento do Instituto, pastor, uma coisa que eu acho muito relevante é que já apresentava algo que é muito próprio do espírito do Instituto John Knox, não só do Instituto, mas de tudo que a gente tem buscado fazer, né, que é buscar verdadeiramente ser prático. Né? Então, o objetivo do nosso Instituto ali era trazer algo que não tinha na nossa região. Né? Nós identificamos um problema que era a falta de oferta, né, das línguas originais nos seminários da nossa região, então a gente não tinha o objetivo de ser mais um seminário. Né? Também da dificuldade, da falta de estudo que tiveram os pastores já formados, né, da nossa região. A gente identificou esse problema, né, problema sério, inadmissível que ministros da palavra de Deus eles não tenham conhecimento das línguas originais. Então, foi justamente para suprir essa demanda, né, essa necessidade, que o Instituto John Knox ele surge. Então, não para ser mais um seminário, porque também a gente já tinha seminário presbiteriano por perto, né? Então, a gente surge com esse espírito, né, de realmente oferecer soluções para problemas concretos, não simplesmente fazer por fazer. Eu acho que esse espírito estava presente naquele momento no Instituto, está presente hoje no Instituto, e é um dos princípios que nos define, né? Resolver problemas concretos da nossa comunidade local, né? E dos irmãos em nosso entorno. Perfeito. E se dermos o segundo passo aí no iníciozinho do trabalho do Instituto, a gente percebe como um trabalho vai completando o outro. O primeiro passo foi com línguas originais, né, grego e hebraico. O segundo passo veio para complementar este primeiro. Se você tem o acesso à língua original, mas você não aprende a estrutura hermenêutica, a estrutura de como fazer uma boa exegese e como isso vai chegar no púlpito através de uma estrutura sermonária, não há uma necessidade sendo suprida para a igreja. Uhum. E foi aí que nós demos o segundo passo com o curso de pregação expositiva. Então nós tivemos um passo inicial, que é o início do sermão, o início daquilo que é mais prático da igreja. Você precisa conhecer as línguas originais. Segundo passo, pregação expositiva. E o terceiro passo foi um curso para formação de oficiais. Né? Esses dois passos eles foram dados praticamente de maneira simultânea. O curso de oficiais, que foi dado internamente para os nossos próprios oficiais, formação de diáconos e presbíteros. Então, aí você tem uma tríade inicial que se confunde, inclusive, com a própria formação da Igreja Presbiteriana do Alto Branco. Nós conhecemos bem as línguas originais, nós fomos para a estrutura sermonária e também para a formação dos primeiros diáconos e presbíteros da igreja. Então, a igreja, né, e o Instituto, elas andam juntas. O que é produzido no Instituto serve para a igreja. Né? O que a igreja precisa, o Instituto está aqui para auxiliar. E o que aconteceu é que não se tornou um benefício apenas para a IPAB, não só para a Igreja do Alto Branco. Nós, inicialmente, partimos para ofertar isso para o mercado de Campina Grande, para as igrejas de Campina Grande, e hoje, o passo maior que Deus nos deu na sua providência, chegarmos até
o Brasil inteiro e já em algumas outras localidades do mundo. Aí é a parte mais nova dessa história. Nós começamos com teologia, hoje nós temos autoeducação, educação de jovens e adultos e educação de crianças. Eu queria saber de vocês, né, qual é a perspectiva que vocês têm desse desenvolvimento do trabalho do Instituto, saindo ali da teologia, resolvendo os problemas da igreja, que eram os problemas mais urgentes, e como a gente chegou a isso que nós temos hoje, que é um trabalho onde desde a criança aos 2 anos de idade até o adulto, nós temos oferecido formação para todos essas fases do desenvolvimento de um cristão, né? Um cristão que busca na Escritura ter uma formação como homem. Como é que o Instituto chegou até isso e qual a importância dessa formação mais global? Eu acho que isso reflete também o que nós entendemos pela formação do homem como um todo, partindo da parte espiritual para a parte intelectual, né? Nós sempre temos esse princípio, temos buscado guardar esse princípio e colocá-lo em prática, de que as primeiras coisas elas devem ser feitas primeiro, né? A gente vê muito esse problema no mundo de que as pessoas querem logo ir para as partes mais avançadas, não no sentido avançado, no sentido que elas são superiores, que elas são mais elevadas por princípio mesmo, mas aquelas coisas que devem ser deixadas para depois, né? Eu, particularmente, quando o pastor me convidou para participar da empreitada da própria plantação da Igreja do Alto Branco, eu estava envolvido em um grupo de estudo, né, que buscava essa formação intelectual que a gente oferece hoje no Knox Kids, né, e na Escola da Família. Só que naquele momento eu achei que seria muito mais proveitoso participar da plantação de uma igreja, porque é a partir da igreja que a gente reforma o mundo, não a partir da formação intelectual, fazendo essa distinção conceitual entre as duas coisas, não que elas não se encontrem nunca, mas colocando cada coisa no seu lugar e o que vem primeiro e o que deve vir depois. Então eu deixei esse grupo de estudos e fui fazer parte da plantação, para fazer parte da plantação da Igreja do Alto Branco, porque a igreja, a formação, o conhecimento das coisas espirituais, a catequese, ela deve vir antes dessas outras, até porque você pode viver sem uma vida intelectual muito elevada. Você não deve fazer isso. Isso não é uma coisa desejável. Mas se por acidente das circunstâncias da vida você tiver que escolher entre catequese e uma vida de estudos aprofundados, de formação intelectual mais aprofundada, né? Digo mais aprofundada porque você precisa ter alguma formação para poder ser catequizado. E há alguma formação intelectual também no processo de catequese. Então, assim, por isso que eu falei no começo que as duas coisas, há uma diferença conceitual entre as duas coisas, mas elas se encontram e se entrelaçam de maneira muito profunda, de tal forma que dá para fazer uma coisa fazendo a outra. Só que a ênfase, eu na verdade, nunca deixei de estudar e ninguém aqui nunca deixou de estudar, de buscar uma formação intelectual, enquanto buscava também uma formação, vamos dizer assim, teológica, né? Como se fazendo essa distinção para que a gente compreenda mais ou menos o passo a passo, né? Então, nós fomos plantar a Igreja do Alto Branco, nos dedicamos mais no estudo da Palavra de Deus, na consolidação da igreja, e a partir do momento que a gente viu que a igreja estava consolidada, nós já tínhamos plantado uma congregação, né, que todas as partes da igreja estavam muito bem estruturadas. Deixa eu só lhe atrapalhar um minutinho, para que o senhor possa pontuar nesse interregno aí, nessa parte da nossa história. Nesse momento, dentro da formação da igreja, se a gente pensar na formação intelectual, nós tivemos que dar um passo a passo que foi pensado dentro da igreja. O que
primeiras coisas, o que veio primeiro dentro da formação da igreja para o que viesse depois. E como isso depois fez todo o efeito no trabalho do Instituto. Lá atrás, as primeiras conferências, os primeiros temas que foram tratados, até os últimos que levaram à possibilidade de nós termos um trabalho educacional mais firme. Sim, perfeito. Enquanto a gente estava nesse processo de evangelização, de catecumenato, de formação de oficiais, a gente, desde o começo, a gente planejou muito bem o ano, né? Tudo que seria ensinado durante o ano na igreja. E a conferência, ela era como se fosse o fechamento, né, de um grande tema que a gente escolhia que ia ser tratado. E esse tema ele era escolhido a partir da necessidade. Muito embora, por exemplo, as conferências fossem abertas para para quem quisesse vir, não fosse uma coisa fechada, a gente sempre pensou as conferências a partir da necessidade da nossa igreja local, sempre valorizando essa questão local. É tanto que, na verdade, a gente nunca deu continuidade à conferência no domingo, né, para que os irmãos que vinham de fora pudessem voltar para a sua igreja. A gente tem isso como uma coisa muito importante, né, que os irmãos eles valorizem a sua igreja local. Né? Então, esse tema era um tema que era tratado o ano todo, mas tinha como ápice ali algum ministro de fora, como é costume, né, nesse tipo de conferência, trazer e falava sobre esse tema, que era tratado durante o ano, assim como seus subtemas. E a gente começou falando sobre os temas, os grandes temas, os principais temas, né, dos catecismos, a palavra de Deus, a igreja, sobre o culto, o dia do Senhor, todos esses temas que são os primeiros temas que os irmãos precisam aprender, a gente tratou eles. Só quando isso estava muito, mas muito bem fundamentado, e que a gente começou a pensar em tratar de outros assuntos, como, por exemplo, a questão da formação de uma escola, né, para a alfabetização. A gente nunca colocou isso à frente e, na verdade, nem coloca hoje. Né? A gente faz o Instituto John Knox, a escola Knox Kids, a escola da família, o próprio seminário, como uma extensão daquilo que é feito na igreja. Né? A gente sempre pensa assim, né? A igreja é a agência reformadora do mundo, é por meio dela que o Senhor Jesus Cristo está trazendo todas as coisas para debaixo da sua autoridade, e a gente tem feito isso, tem demonstrado isso por meio do, por exemplo, do Knox Kids, que é uma escola de formação intelectual, de formação acadêmica, por assim dizer, mas que está debaixo do crivo da palavra de Deus, né, com a confessionalidade reformada, presbiteriana e puritana. Eu queria aproveitar agora para envolver os demais irmãos, né? O presbítero André, o presbítero Leandro chegaram um pouquinho depois, e é bom ter esse contraponto de quem estava fora. Qual a imagem que vocês tinham, né, desse projeto maior que surgiu com a Igreja Presbiteriana do Alto Branco, depois passou a existir por meio do Instituto John Knox, uma coisa unindo-se à outra? De fora, André, o que é que você percebe? O que é que te trouxe, né, o que é que chamou a atenção para você dizer, essa é uma igreja para minha família poder congregar e crescer, não só no culto, mas na vida? Interessante a pergunta, pastor, porque os irmãos talvez não me conheçam, mas eu vim morar na cidade de Campina Grande. Os irmãos estão assistindo, eu lhe conheço bem. Isso, os irmãos que estão nos assistindo. Eu vim morar na cidade de Campina Grande já faz um tempo, desde 2007, final de 2007 eu estou aqui, e minha conversão se deu aqui na cidade de Campina Grande, mas eu não conhecia a Igreja do Alto Branco. Eu comecei a conhecer a Igreja do Alto Branco a partir dessas conferências. Então, quando os irmãos relatam como começou a igreja e o propósito dessas conferências, talvez alguém não consiga medir a extensão e o impacto que essas conferências tinham na vida de outras pessoas que não estavam aqui imediatamente na igreja local. Né? Então, como o presbítero Luciano mencionou, essa conferência era aberta, eu comecei a estudar teologia reformada e os temas que eram tratados nessas conferências me saltaram os olhos,
comecei a vir nas conferências, e uma das coisas que me chamou muita atenção dentro das conferências e olhando para a igreja do Alto Branco foi a coerência que existia entre aquilo que era falado, era pregado nas conferências e como a vida dos irmãos acontecia aqui na igreja. Então isso foi uma semente lá atrás que começou a me incomodar e perguntar a mim mesmo, né, e no caso, juntamente com minha esposa, por que existia essa incoerência muitas vezes. As pessoas falavam de teologia reformada, as pessoas tratavam desses temas, mas quando eu olhava para o culto para ir da igreja, como as famílias se reuniam, não existia o culto familiar, não existia dia do Senhor. Então isso acabou fazendo com que eu começasse a refletir se era aquele momento que eu estava vivendo ali, se eu estava sendo coerente com a minha fé ou não. E aí, a história é bastante longa, mas acabou que por conta dessa consistência teológica, com aquilo que eu tinha visto na prática, comecei a conhecer os irmãos aqui da igreja também, os oficiais, nos concílios, vendo a postura dos oficiais nos concílios, diante também daquilo que eles confessavam e da profissão de fé que eles admitiam, eu resolvi que era igreja para eu congregar com minha esposa. Perfeito. Antes da chegada ainda da minha filhinha Beatriz, né? Um beijo para a Bia, que hoje tá lá brincando com as amiguinhas dela, Evinha e Cecília, enquanto a gente tá gravando. Enquanto a gente tá aqui trabalhando, são todas as nossas esposas e as filhas, todas brincando, passeando, e a gente dando duro aqui, mas é um duro agradável. O pastor, e antes de passar a palavra pro presbítero Leandro, e eu acho que ele vai acabar falando de um dos temas, o senhor mencionou sobre hoje o formato que a gente tem, né? Como a gente vinha e o formato que a gente tem, que foi uma coisa mais teológica, que acabou se dividindo aqui em 3 grandes pilares dentro do Instituto, que um dos principais pilares aqui, o Knox Kids, né, está diretamente relacionado com o trabalho do presbítero Leandro. É mais do que natural, né, André? Que da teologia surjam as aplicações. Perfeito. Né? E aí os irmãos podem ver... A gente não deixou de tratar a parte teológica, a parte do seminário, mas deu andamento para que a gente conseguisse essa coerência do que a gente aprende na teologia, do que a gente aprende na Escritura Sagrada. Eu creio que o Knox Kids e o Escola da Família, essa teologia, ela entrando na sociedade, entrando na vida, nas casas das pessoas. E assim, eu acho que o presbítero Leandro, que estava mais longe ainda do que eu, da Igreja do Alto Branco, do Instituto, pode mostrar um pouco como era a visão dele e o porquê, né, ele resolveu também nos ajudar nesse projeto. Pois é, a minha experiência é muito parecida com o presbítero André, né? Eu não sou da cidade, eu sou Vitória, Espírito Santo, e a Igreja do Alto Branco era uma igreja que eu já vinha acompanhando pela internet, né, a 2.200 quilômetros de distância. Dá para notar que não é daqui, porque ele nem fala oxe, nem vice. Então ele não é. Aí aproveitando a oportunidade, né, usando um bom capixabês, isso aqui tá pocando, tá muito bom. Espero que isso seja bom. Seja lá o que for, espero que seja Tá muito bom, tá muito legal. Mas como o presbítero André falou, eu tinha já essa admiração da igreja, né, de longe, pelo fato, pelos mesmos problemas que o presbítero André pontuou aqui, né, de ter igrejas, né, que também igrejas presbiterianas no meu estado, porém, quando a gente ia tentar viver na prática, a gente via que tinha alguma coisa que não estava soando muito bem, né? E então a gente sempre buscava a complementar, se alimentar também e aprender, né? Assistindo os cultos, as programações da igreja, que era transmitido pelo YouTube. E com isso, tive a oportunidade de conhecer o reverendo Brian no Simpósio dos Puritanos, né? E a minha esposa era da cidade, já conhecia a igreja também. Quando a gente conheceu, ela não era membro da igreja ainda, né? Um beijo pra minha esposa também. Não tá brincando com as crianças, vai estar em casa. Mas... E a dica aí para que nós tenhamos mais alunos no Knox Kids, né? Para ter criança para brincar, né? E aí, com isso, conhecendo a igreja, né, conhecendo os presbíteros, e a minha esposa morando na cidade, né, virou membro da igreja também, e veio a proposta, né, a ideia do Instituto de começar, a ideia da igreja, né, justamente com o Instituto de começar uma igreja
para tratar com as crianças, desculpa, uma escola, né? E isso trouxe segurança na hora de eu tomar a decisão, por exemplo. Trabalhava em Vitória, né, como professor, e tive que decidir, né, como os irmãos já sabem, com obra lá em Vitória, aquela coisa toda acontecendo, e aparece essa oportunidade de ter que mudar e vir para Campina Grande. Então, a segurança de fazer parte de uma igreja onde o seu concílio, né, o seu conselho é um conselho coerente, os irmãos que tentam, de fato, viver na prática essa teologia que era divulgada para o Brasil todo por meio da internet, foi um ponto, sim, positivo, né, para que eu pudesse sair do meu estado e formar minha família também nessa igreja local.